gente, muito boa tarde. Vamos embora porque sextou e o Globo Esporte tá no ar. E os nossos repórteres, apostos para trazer muita informação ao vivo para você, tudo sobre Fluminense, Vasco e Flamengo, que é com quem a gente já começa. O Flamengo abre o Campeonato Carioca no domingo com a garotada, pega a Portuguesa em Volta Redonda. É jogo que rola ao vivo na Globo às 6 da tarde. Bora falar com o Juliano Lima, que tá no Ninho do Urubu e hoje tem apresentação de reforço por aí, né, Juliano? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje à tarde, o Flamengo apresenta oficialmente o primeiro reforço para a temporada 2026. O zagueiro Vitão, ex-internacional, jogador de 25 anos, assinou o contrato até o fim de 2029. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e vai contar com a equipe sub-20 nessa estreia. Lembrando que o atacante Wallace Ian, que já faz parte do elenco principal, voltou a treinar antes porque ele vai reforçar esse time sub-20 na estreia do Carioca. Lembrando também que o atacante Pedro voltou a treinar ontem aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, antes dos jogadores do elenco principal, para reforçar a parte física. O elenco principal, os outros jogadores, se reapresentam na próxima segunda-feira. O meia Saúl passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo na Espanha e nessa fase inicial de recuperação ele fica lá na Espanha até ser liberado para voltar e recuperar aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Sobre reforços, no gol o Flamengo tentou o Gabriel Brazão do Santos, mas não houve acordo, e a bola da vez é o Andreu, ex-Botafogo, que está no Gil Vicente de Portugal, aliás, goleiro destaque do Campeonato Português. Inclusive, recentemente, o Felipe Luiz assistiu uma partida do Andreu para acompanhar de perto ali o treinador, acompanhando de perto o possível goleiro para o Flamengo na temporada 2026. No meio-campo, Marcos Antônio interessa ao Flamengo e o São Paulo está interessado no volante Alan, do Flamengo. Então, o Flamengo tenta envolver o Alan nessa negociação, mais uma compensação financeira. Mas ainda não houve acordo entre as partes. E no ataque, Kelly, mais uma novela continua. Dessa vez, o Flamengo tentou pela terceira vez uma proposta pelo Caio Jorge, do Cruzeiro, mas o Cruzeiro disse não. A última de quase 200 milhões de reais. Lembrando que o Caio Jorge está muito perto de estender o tempo de contrato com o Cruzeiro. O vínculo atual vai até o fim de 2028, além de um aumento salarial, e também esse acerto deve sair nos próximos dias. Volto com você, Kelly. Valeu demais, Juliano. Pois é, pelo jeito o Caio Jorge está distante mesmo do Flamengo. Vamos dar uma olhada nos números dele em 2025? Aqui na tela já para vocês, 46 jogos, 26 gols e 9 assistências. Jogou demais pelo Cruzeiro, né? O Pedro, camisa 9 do Flamengo, fez 15 gols e deu 7 assistências em 39 jogos. Mas ficou um tempão fora por causa de lesão no joelho. Então, o Flamengo agora vai seguir atrás de um atacante no mercado. Agora, olha junto comigo esse time aqui do Flamengo. Difícil de lembrar de alguns nomes, né? Foi um jogo que essa galera entrou lá no Raulino de Oliveira, mesmo estádio da estreia do time no Carioca no domingo. E tem muita história legal do Flamengo lá em Volta Redonda. No próximo domingo, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca. E se tem alguém que entende desse assunto, é o Papai Joel. Eu joguei nos 4 clubes, né? Desculpa, mas não sou obrigado a falar. Só que o papo de hoje vai além dos limites do Rio Capital. São histórias de Volta Redonda. Essa é de 2005, quando o Joel Santana era técnico do clube. Eram tempos em que o Flamengo lutava contra o rebaixamento no fim do Brasileirão. E Joel Santana foi contratado para ajudar a salvar o time. Foi o quarto jogo dessas 9 partidas que você ali assumiu na reta final do Campeonato Brasileiro do Flamengo, que foi contra o Botafogo no Raulino de Oliveira. Vamos relembrar? Nos acréscimos, Leonardo Moura entrou na área do Botafogo e colocou, marcando o terceiro gol. Para aí, que isso, Joel? Se assustou? Eu levei um susto, porque eu não pensava em querer logo entrevista. Ele falou, Joel, não sei o que Joel, nada, rapaz, vou não ver se depois eu voltar. Aí eu virei e ainda falei com ele, espera um pouquinho aí que eu vou ali e já volto. Flamengo 3, Botafogo 1. Não é só Joel Santana que tem recordações inusitadas de Volta Redonda. Eu lembro um jogo que uma comemoração muito efusiva num golaço que quem fez foi o Diego Souza. Tá expulso o Diego. Um ano antes, em 2004, Flamengo 6, Cruzeiro 2 pelo Brasileirão e outra cena marcante. Aquela polêmica do gol do Felipe, que ele jogou a camiseta e tal. Na comemoração, ele faz um gesto como se estivesse jogando a camisa fora e fala em tom de despedida. Fico muito grato pelo Flamengo, estou muito feliz, porque fui muito feliz aqui. Só que tem também histórias pelo Campeonato Carioca mesmo. Olha só, em 95 também teve aquele gol do Charles Guerreiro. Charles Guerreiro, nosso lateral, ele ficou muito tempo, né, no Flamengo sem marcar um gol.
e o primeiro gol dele foi em Volta Redonda. Ele fez o gol depois de quase 5 anos no clube. Em 2011, Ronaldinho Gaúcho foi jogar em Volta Redonda e perdeu o pênalti nos acréscimos contra o Macaé. Ronaldinho Gaúcho pra fora! Pra fora! Mais recentemente, em 2019, teve um golaço contra o Resende. Arrascaeta? Bruno Henrique. Não lembro. Lembro. Henrique Dourado, camisa 19! O campeonato carioca é o campeonato mais charmoso desse país, talvez do mundo. E o troféu para o campeão desse ano vai ser uma homenagem ao Washington Rodrigues, o Apolinho, radialista super conhecido aqui no Rio, que foi também técnico do Flamengo em 95. Ele morreu em 2024. Ontem, a festa de lançamento do Cariocão, também foram divulgados aí alguns valores das premiações. O campeão, por exemplo, vai levar 10 milhões de reais. Mais informações lá no ge.globo. E você acompanha todo o campeonato junto com a gente na TV Globo, na GE TV, no Sport TV e no Premiere. O Gerson acertou com o Cruzeiro. Pode ser a negociação mais cara da história do futebol brasileiro. Cerca de 176 milhões de reais fixos, podendo aumentar dependendo das metas no contrato. Em julho, ele foi vendido pelo Flamengo para os russos por 160 milhões de reais. Sol, calor, torcida dando carinho. Tudo muito diferente da Rússia. Estou muito feliz, agradeço toda a diretoria do Cruzeiro pelo esforço que fez para minha vinda para cá. Gerson! Logo na chegada ao Zenit, o Gerson não parecia muito animado, não. Foi apresentado cheio de pompa, mas não esboçou um sorriso. Olha a carinha dele. Foram só 6 meses na Rússia. Jogou 12 partidas, sendo 4 delas saindo do banco, com 1 gol marcado. E acabou perdendo espaço nas convocações da seleção brasileira. Essa foto dele, triste no banco, debaixo da neve, até virou piada na internet. O pessoal fez montagens em que ele ia ficando cada vez mais coberto. Acho que a gente, estando mais próximo vamos dizer assim, da seleção, né, a gente tem mais oportunidade de ser visto, né? O pai e empresário do Gerson confirmou a negociação com o Cruzeiro. Chegou a mostrar um vídeo de despedida do Zenit. Lá no Zenit da Rússia. E até autografou uma camisa de um torcedor, com os dizeres: Marcão, pai do Vapo. Vapo, vambora. A contratação foi um pedido do Tite. Os dois trabalharam juntos no Flamengo. Mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em 2, 3 funções também. Casa nova pro Coringa. Ele já tá no centro de treinamento do Cruzeiro. Então, chega de frio pro Gerson. O Fluminense vai lucrar com a venda do Gerson do Zenit para o Cruzeiro. Deve pingar ali mais de 4,5 milhões de reais para o Flu, por ser o clube formador do Gerson. Nas semifinais da Supercopa da Espanha, teve muita provocação e bate-boca com Vini Júnior. Olha aí, o Vinícius Júnior, felizão. O homem tá amando demais. Sorrisão no rosto, vida de novela, né? Mas, dentro de campo, a fase do Vini não tá legal, não. São 15 jogos sem marcar pelo Real. E ontem, contra o Atlético de Madrid, o Vini sofreu. O técnico Simeone ficou gritando pro brasileiro o primeiro tempo todo. O Florentino vai te mandar embora, hein? Escuta o que eu tô te dizendo. O Florentino é o presidente do Real Madrid. A renovação de contrato do Vini tá travada. O Florentino vai te mandar embora. O Vini não brilhou, mas olha o golaço de falta do Valverde. Paulada de longe, Real 1-0. No segundo tempo, o Rodrigo foi esperto, driblou o zagueiro e bateu na saída do goleiro. O Sorloth, de cabeça, diminuiu para o Atlético de Madrid, 2-1. Aí, aos 35 minutos, o Vini foi substituído. Ouviu vaias do estádio
E o Simeone aproveitou para provocar de novo. Como quem diz, escuta aí, essa é para você. O Vini não gostou e foi tirar satisfação. Precisou ser contido. No fim, vitória garantida do Real, que agora vai pegar o Barcelona na final da Supercopa. E o Vini, nas redes sociais, deu o troco no Simeone. Comentou em um vídeo, perdeu outro mata-mata. E várias carinhas de choro. Quem ri por último, ri melhor. E aqui, ó, já que o fim de tá chegando, o Carlo Ancelotti postou umas dicas do que ele gosta de fazer. Tem Cristo Redentor, churrasquinho e até a playlist, as músicas dele, com Elton John, Andrea Bocelli, Alejandro Sanz, Coração Partido, gente, uma música que ele adora. E eu também. Arrasou demais, Ancelotti. Eu vou me embora com essa na cabeça. Um beijo grande, até amanhã, beijo, tchau. A abertura do Campeonato Carioca foi antecipada, a estreia domingo, Flamengo e Portuguesa, por causa do jogo da Supercopa entre Flamengo e Corinthians. A gente ouviu até o dirigente do Fluminense, o Angione, falando aí que o clube não procura um zagueiro, que o Nino é um sonho e revelou que o Flu não vai vender o Freitas. E até por isso, então, parece que está satisfeito com os 4 zagueiros que tem lá, né? O James, recém-contratado, o Freitas, o Igor Rabelo e o Ignácio. Parece que fica por aí. Mas o dirigente fala uma coisa aqui e amanhã surge uma proposta, até normal, né? Se pintar uma grande oportunidade para o Flu trazer outro zagueiro, eu duvido que ele não vá, né, rever o que ele disse e vai atrás de um zagueiro. A gente falou, a estreia do Flamengo, domingo contra a Portuguesa, mas o assunto que o torcedor está falando nas ruas é essa novela que parece não ter fim, Vene Casagrande. Cadê o último capítulo? O Cruzeiro recusou a terceira proposta do Flamengo por Caio Jorge. Vene antecipou aqui. Ontem no programa, ao vivo, o Vene falou, ó, mais uma proposta do Flamengo. O Flamengo ofereceu agora 30 milhões de euros pelo atacante, cerca de 180 milhões de reais. Não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, é o Caio Jorge. O Cruzeiro diz que só negocia o atleta por 50 milhões de euros. Mbappé, Vene. E por isso a tendência é de que o Caio Jorge fique no time mineiro. É muita grana, cara. Você foi bem nessa, né? O Mbappé, quando a gente fala assim, parece que é o cracaço, mas isso mostra como... Muito bom jogador, mas calma, Cruzeiro. Como o futebol brasileiro está inflacionado, né? Porque se você analisar, ele não vale 30 milhões de euros. Por exemplo, o Gerson, que está sendo contratado justamente pelo Cruzeiro, 27 milhões de euros. Eu acho o Gerson muito bom jogador, mas para mim não vale isso. Exagero, isso né? só mostra como o mercado do futebol brasileiro está inflacionado. Agora, sobre essa novela, eu acho que chegou o capítulo final. Porque antes, ô Flavinho, existia ali, conversando com os empresários, quando eu dei a notícia aqui, inclusive, foi um dos empresários que me passou porque estava lá conversando com a diretoria do Cruzeiro. Aqui, exatamente. Antes eles não cravavam que o Caio Jorge não iria sair. Só que agora eles falam, Vene, pode cravar, o Caio Jorge não vai sair do Cruzeiro, está definido isso, nós já avisamos inclusive ao Flamengo e nós avisamos ao Cruzeiro e o Cruzeiro está próximo de renovar o contrato. Não, renovar não. Quer dizer, porque não vai sair 50 milhões, é o preço. O contrato dele já é longo, só que o Cruzeiro vai fazer o seguinte, vai dar uma valorização salarial a ele. Complicou agora. E vai fazer aquilo que o Flamengo havia oferecido para o jogador. O Cruzeiro virou e falou assim, beleza, o Flamengo te ofereceu isso? Tá bom, a gente vai pagar isso para você por mês e você fica aqui. Você topa? O jogador, beleza, eu topo. Então ele vai ter uma valorização salarial, vai continuar no Cruzeiro e os empresários já avisaram o Flamengo, ó, não tem mais jeito, não tem mais negociação, a gente bate o martelo e o Caio Jorge fica no Cruzeiro. Então acabou a novela? Acabou a novela. Vene. Não, e se o Flamengo chega com 50 milhões? Pode ter um vale a pena ver de novo, já que a gente está falando de novela, se o Flamengo fizer uma nova proposta. Eu acho que o Cruzeiro não vai vender independentemente disso. Dinheiro não é problema para o atual dono da SAF do Cruzeiro, que é o Pedrinho. Dinheiro não é problema. Ele está pensando em ganho técnico. E se ele está pensando em ganho técnico, eu acho que a postura dele é extremamente correta. Você não pode vender o principal jogador da equipe na temporada passada, que inclusive foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, para um rival que vai brigar com você por títulos. Então não faz o menor sentido. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa? Não sei. Eu não sei o que eu ia pensar. É muito fácil falar isso aqui sentadinho. Se você tivesse o que tem na conta, o Pedrinho, ele tem aí tem que pensar com a cabeça dele, a gente não sabe nem esse valor que é. Por exemplo, se fosse uma outra SAF que estivesse pensando apenas no dinheiro, com certeza iria vender. Porque o Caio Jorge não vale 30 milhões de euros. Talvez
ele vale a metade disso. Por que eu estou falando isso? É um jogador que já foi para a Europa, voltou, ele tem uma grave cirurgia no joelho. Isso, na minha análise, na minha concepção, na hora de opinar, eu levo em consideração. Então, assim, para mim não vale. O Flamengo entendeu que ele estava valendo 30 milhões de euros. Tentou. Só que eu acho que chegou no limite. Aí já partindo para o campo da opinião. Eu acho que não dá mais para o Flamengo ficar insistindo no Caio Jorge. Não é possível que o Flamengo não tenha um outro jogador na mira mapeado. Beleza, o Marcos Leonardo é outro nome que agrada bastante, mas também seria mais difícil, partindo para o dinheiro, muito difícil você tirar o Marcos Leonardo do Al Hilal, mas não é possível. O José Boto chegou ao Flamengo com essa característica, com essa promessa. Contratação de scout, e não tem nenhum outro nome. Eu acho que no fim das contas foi até bom para o Flamengo, porque 30 milhões de euros para o Caio Jorge é muito dinheiro, gente. Não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, como você brincou aí. É muita grana. No fim das contas, o Cruzeiro pode ter ajudado o Flamengo, porque eu acho que não vale essa quantia toda. O Flamengo está de olho na situação do goleiro, do Andrew, atualmente no Gil Vicente, time de Portugal, jogador de 24 anos, revelado pelo Botafogo, ex-Botafogo, está em fim de contrato com a situação indefinida na Europa. O Botafogo chegou a ter conversas avançadas com o arqueiro, mas viu o negócio emperrar e, pelo visto, não vai rolar. O Flamengo atravessou. Vene, como é que você enxerga o Andrew? Um bom nome para disputar com o Rossi? O Botafogo desistiu mesmo? Aí o Thiago Veras pode entrar também nessa situação, porque foi o primeiro a sinalizar esse interesse. E aí o Flamengo, vendo que o Botafogo não andava para frente, vem dar aquela atravessada básica, né? O Vini, que o Botafogo ele nem precisa, em tese, né, no elenco hoje, contratar goleiro. Ele tem jogador para a posição. Aí o torcedor até estranhou, mas por que então? Porque a SAF enxergou aquela tal possibilidade de mercado. Um jogador de 24 anos que Inclusive, é o goleiro que saiu do Botafogo. Que foi base do clube, que na época não foi muito aproveitado. O Boto estava meio cansado, o scout do Botafogo trabalhou, o Boto foi na aba do scout do Botafogo. Ele, na época, não foi muito aproveitado pelo Botafogo. Ele saiu, assim, né? Saiu, deixou o clube, sem deixar ali muita lembrança e tal. Só que ele se valorizou muito na Europa, em Portugal. Então, um atleta que você pode assinar pré-contrato, você traz o jogador sem custos. Aumenta a questão financeira lá, de luva e tal, né? Representante, um atleta ganha um salário melhor. Então, o Botafogo enxergou a possibilidade. O Neto é um goleiro mais velho também, né? Já com seus 30 e tantos anos, deve ter pouco tempo de carreira. Talvez no futuro o Andrew fosse até o titular, né? E há quem fale que ele projetaria um outro ciclo de Copa com a seleção brasileira. Então, o Botafogo fez a proposta, internamente foi dito a ele que, olha, a gente está bem avançado, quase ali acertando. O que eu, antes de chegar aqui, recebi foi, desistimos porque ele comunicou a gente que aceitou o Flamengo. Foi o que me falaram. O Vene, eu vou trazer o lado do Flamengo para fechar o assunto do lado do Flamengo, e se acha uma boa também. O Flamengo, de fato, fez uma proposta de 4 anos para o jogador, só que eu vou trazer declaração de um dos empresários. Não crava que ele está indo para o Flamengo, porque tem outros clubes também tentando a contratação dele. Então, assim, eu não vou dizer que ele vai ser jogador do Flamengo. O que eu posso dizer é exatamente isso que o Veras acabou de mencionar aqui. O Flamengo, de fato, fez uma proposta, 4 anos de contrato. Agora, só uma opinião aqui rapidinho, Flavinho. Tem muita gente criticando o jogador por ele ser atleta do Gil Vicente. Eu vou dar um exemplo. Hugo Souza, hoje, destaque do Corinthians, que inclusive passou pelo Flamengo, antes de chegar ao Corinthians, ele estava no Chaves de Portugal. Alguém conhece esse clube? Então, ou seja, você não pode qualificar um atleta por conta da instituição que ele está representando atualmente. O goleiro é um bom goleiro. Agora, se ele tem as características que o Felipe Luiz precisa para um goleiro atualmente, que saiba jogar com os pés, isso aí quem tem que entender é a diretoria do Flamengo. Mas só te respondendo, de fato, o Flamengo fez uma proposta para ele de 4 anos de contrato. Olha uma informação do nosso craque Vene Casagrande. A nova camisa do Flamengo para a temporada 2026 já está sendo vendida em Miami, nos Estados Unidos. Por lá, a peça está custando $150. Detalhe, a camisa ainda não foi lançada oficialmente no Brasil. Ô, Vene, que loucura é essa, Vene? Que papo é esse, rapaz? Por isso me chamou a atenção. Não foi lançado aqui, tá vendendo lá? Pois é, por isso me chamou a atenção. Chamou a atenção, obviamente, dos torcedores do Flamengo, que estão em Miami ou que moram lá, que estão passeando lá para comprar. E chegaram à loja e tava lá a nova camisa do Flamengo, sendo que ela ainda nem foi lançada. Inclusive com preço, $150. Então, ou seja, eu procurei a Adidas e até o momento não obtive resposta. O porquê disso?
Porque você não pode colocar uma peça para vender, sendo que ela ainda nem foi lançada aqui no Brasil. Mas, de fato, ela já está sendo vendida e é exatamente essa daí. Essa camisa aí que vai ser utilizada pelo Flamengo é a nova camisa 1 do Flamengo em 2026. É, tá bonita, quem tem amigo, parente em Miami, compra e pede pro Rapaz, rapaz. vai ser o primeiro a ter aqui no Brasil, tirar onda aqui no Rio, com a camisa nova do Mengão. Isso é loucura, gente. Vamos lá. O Flamengo segue ativo no mercado e, antes do início da temporada, encaminhou a contratação do goleiro Andrew, atualmente no Gil Vicente, de Portugal. O mais querido chegou a um acordo verbal sobre os termos salariais com o ex-Botafogo. De acordo com o jornalista Ekren Conur, o goleiro Andrew está entusiasmado com a proposta do Flamengo e deseja fechar negócio. Assim, o clube rubro-negro agora negocia com o Gil Vicente, detentor dos direitos do arqueiro. Andrew tem sido um dos principais goleiros do futebol português na atual temporada. Apesar disso, o ex-arqueiro do Botafogo pressiona o Gil Vicente para chegar a um acordo com o Flamengo e concluir a negociação em breve. O Botafogo também demonstra interesse em Andrew e ainda detém 30% dos direitos econômicos do goleiro. A proposta do clube carioca é um contrato de 4 anos. Por fim, Bahia, Red Bull Bragantino, Milan e Brest também estão de olho no jogador. Neste momento, o Flamengo tem apenas Agustin Rossi como goleiro no elenco. Isso porque Matheus Cunha foi para o Cruzeiro, após ter o vínculo encerrado no fim do ano passado. Com isso, a ideia rubro-negra é gerar concorrência ao argentino. O Flamengo continua ativo no mercado da bola e trabalha nos bastidores para reforçar o setor ofensivo. A diretoria rubro-negra entende a necessidade de contratar um novo atacante de peso para fazer sombra a Pedro e aumentar as opções do técnico Felipe Luiz ao longo da temporada. Neste momento, Caio Jorge, do Cruzeiro, é tratado como plano A da diretoria. No entanto, após diversas recusas por parte do clube mineiro, que não demonstra interesse em negociar o jogador, o Flamengo já se prepara para avançar para o plano B no mercado. Outros nomes que já foram vinculados ao rubro-negro seguem em análise, como Marcos Leonardo e Cauã Elias, atletas bem avaliados internamente, mas que ainda não tiveram negociações concretas avançadas. Paralelamente, o clube continua monitorando o mercado em busca de oportunidades que se encaixem no perfil desejado. Um nome que recentemente chegou à mesa do diretor de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz, por indicação do scout rubro-negro, foi o do atacante uruguaio Darwin Nunes. Ex-Liverpool e atualmente no Al Hilal, o jogador já foi um antigo desejo do Flamengo ainda nos tempos em que atuava pelo Peñarol, do Uruguai. Aos 26 anos, Darwin Nunes tem uma multa rescisória estimada entre 30 a 40 milhões de euros, valor considerado acessíveis para os caixas rubro-negro. Para que um eventual retorno ao continente seja viável, o atacante teria que aceitar uma significativa redução salarial. Apesar das dificuldades, o nome agrada. Em sua passagem pelo Liverpool, Darwin chegou a declarar publicamente que tinha o desejo em vestir a camisa do Flamengo um dia, o que aumentou ainda mais o entusiasmo da torcida rubro-negra nas redes sociais. Atualmente, o uruguaio atua ao lado de Arrascaeta na seleção do Uruguai, fator que também pesa positivamente na avaliação interna. A diretoria segue cautelosa, mas confiante de que poderá trazer um reforço de impacto para o ataque, mantendo o Flamengo competitivo e forte na briga por títulos em 2026. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante uruguaio, Darwin Nunes, seria um excelente nome para reforçar o ataque do mais querido? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.